bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje a gente vai falar sobre o assunto das classes e ordens, certo? Você já sabe o que são as classes e ordens? Você já deve saber porque a gente já falou um pouco sobre isso, não foi? Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre esse assunto, certo? Vamos lá. Você lembra, né, que a gente, na última aula, a gente estudou um pouco da posição em que os números ficam? A gente viu um pouco da unidade, dezena, centena, né? A gente viu um pouco da decomposição, viu um pouco sobre material dourado, como é o modo como a gente usa para representar os valores, os numerais. E dentro desses assuntos, a gente estudou um pouco das classes e ordens. O que são essas classes e ordens? Bem, os numerais, os valores, né, eles têm um crescimento, eles têm uma variedade grande de tamanho, certo? Vou usar assim, tamanho, né? Então, existe uma infinidade de números que a gente pode formar, de valores que a gente pode formar. E à medida que esses números, esses valores vão crescendo, a gente precisa acrescentar mais algarismos para poder representar esses valores, certo? Quando a gente vai falar sobre, vamos lá, pegar o valor em dinheiro, né? No sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo contada da direita para a esquerda, quer dizer, começa pelo último número, né? Pelo último número. Indica uma ordem. Cada grupo de 3 ordens recebe o nome de classe. O quadro ao lado é chamado de quadro de ordens e classes. Esse quadrinho aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos pegar um valor assim que a gente possa usar grande, um valor em dinheiro, certo? Geralmente, né, quando a gente vai fazer uma compra, né? E aí você precisa dar um valor em dinheiro. Vamos supor que você foi comprar uma casa, né? A sua mãe foi comprar uma casa, porque você é criança ainda, né? Então, vamos supor que a gente vai comprar uma casa e geralmente os valores das casas, eles são representados usando a partir de 6 algarismos, certo? Muitas vezes a gente vê casas de 400 mil, valores assim, até 1 milhão, né? Então, esses números que representam o valor da casa, eles precisam ser organizados, né? Então, quando a gente vai falar um valor em que a gente usa a palavra mil ou milhão, né, a gente já sabe que esses números estão organizados de 3 em 3. Por que, professora, que os números são organizados de 3 em 3? Porque eles são organizados em dezena, unidade, dezena e centena, né? E cada classe vai ser organizada assim. Cada classe vai ser um conjunto de 3 ordens. E essas 3 ordens, cada lugar específico nessas 3 ordens são unidade, dezena e centena, certo? Todas as outras ordens vão ter também essa nomenclatura, esse nome, né? Só vai mudar, a única coisa que vai mudar é porque cada classe dessa está representando um valor maior, certo? Mas todas elas vão ter unidade, dezena e centena. Professora, como é que eu vou saber qual é a classe que o número está? Porque cada classe tem o seu nomezinho diferente, né? Tem o seu nome específico. Por mais que que todas as classes tenham unidade, dezena e centena, essas unidades, dezenas e centenas são específicas daquela classe. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui, ó. Tem a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Existem outras classes também, mas hoje a gente vai falar só sobre essas, tá bom? A classe das unidades simples, a gente vai ter só unidade comum mesmo, dezena e centena comum, certo? Como vocês estão vendo o nomezinho aqui embaixo, ó, na parte de baixo do quadro. Na unidade, na classe dos milhares, a gente já vai ter a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. E na classe dos milhões,
a gente já vai trabalhar com a unidade de milhões, de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão, certo? A gente também, para poder fazer essas representações das ordens e classes, nós também utilizamos um objeto, né, algo que é muito conhecido nosso já, né, que se chama material dourado. Material dourado, ele foi criado por uma médica, ela era uma pediatra chamada Maria Montessori. Né? Inicialmente, ela era uma pediatra, estudava as crianças, mas ela se encantou tanto pelo desenvolvimento infantil que ela acabou entrando também na pedagogia e ela acabou criando uma metodologia nova de ensino que recebeu o nome de método Montessori, né, ou método montessoriano. Além do material dourado, ela também criou outros materiais que são usados para fazer testes, né, usados para trabalhar o desenvolvimento das crianças. Geralmente o método montessoriano ele é mais usado para a educação infantil. Não é só para a educação infantil, mas ele é mais utilizado para a educação infantil. Voltando para o nosso assunto, né? O material dourado, ele é usado por nós para representar as ordens e as classes. Olha isso, pessoal. Esses cubinhos pequenininhos separados, ó, eles estão representando, cada um deles está representando uma unidade, certo? Nesse modelo que está mostrando aqui, ó, que você está vendo na telinha, ele está mostrando 3 cubinhos separados, tá vendo? Ó? Ele está representando aqui, ó, 3 unidades, certo? No lugar aqui, ó, essa colunazinha aqui, ela é feita, né, ela é composta por 10 quadradinhos juntos. Eles estão sempre juntos. E essa coluna, ela está representando a dezena, certo? Ela sempre vai ser representada, a dezena sempre vai ser representada assim. Esses cubinhos aqui das unidades, eles são usados para representar até o numeral 9. Né? Até o numeral 9. Quando chega no 10, já não usa mais esses cubinhos separados, não. Para representar o 10, usamos essa colunazinha, né? Que ela é feita de 10 quadradinhos juntos, e sempre cada colunazinha dessa, o valor dela vai ser sempre 10, certo? Professora, e se quando eu for fazer a minha tarefa, né? Se na questão tiver 3 coluninhas dessas aqui, ó, se tiver 3 fileirinhas dessas, aí vai valer 30? Exatamente, gente. Se tiver 3 fileiras dessas aqui, quer dizer que são 3 dezenas, e 3 dezenas é quanto? 30. Né? Dando continuidade, a gente também tem esse quadrado maior aqui, ó. Esse quadrado aqui, ele é a junção de 10 colunas dessas aqui, ó. É como se fosse 10 colunas juntas, né, pregadas umas nas outras. E ela contém 100 quadradinhos, né? Ela contém 100 quadradinhos e ela está representando aqui a centena, certo? Cada quadrado desse aqui equivale a uma centena. E quanto é uma centena? 100. Uma centena é 100. No caso, né, como vocês estão vendo aqui, ó, nós temos 2 quadrados. 2 quadrados são 2 centenas. E 2 centenas equivale a 200, certo? Nós temos também esse cubo grande aqui, ó. Esse cubo grande, ele é a junção de 10 quadrados desses aqui de 100, certo? Essa junção aqui, ela vai dar 1 milhar, uma unidade de milhar, certo? Quanto é uma unidade de milhar? Uma unidade de milhar, gente, é 1000. Ó, esse cubo aqui, ele já está pertencendo à classe dos milhares, tá vendo? Ó? Bem aqui terminou a classe das unidades simples e aqui já termina a classe dos milhares. Esse cubo, ele está representando uma unidade de milhar, certo? Que é a mesma coisa que 1000. Se a gente tivesse 4 cubos desses aqui, ó, ele estaria representando 4 unidades de milhar. Quanto é 4 unidades de milhar? É 4.000, certo? Você vai dizer sempre o número, e sempre esse número, quando ele estiver na classe dos milhares, o valor que você falar, ele sempre vai ser acompanhado da palavra 1000, na classe dos milhares, certo? Nós temos também outras formas de representação das classes e das ordens, certo? Nós temos aqui o ábaco, que é esse instrumento bem antigo, né? Nós podemos dizer que ele é um instrumento
talvez ele tenha sido descoberto pelos arqueólogos. Né? A gente utiliza essas argolas aqui, ó. No ábaco a gente também tem a separação das ordens, certo? Aqui, ó. Nessa estaca aqui, nós temos a ordem das unidades. Nessa segunda, nós temos a ordem das dezenas. Nessa, nós temos a ordem das centenas. E a próxima já é o começo da próxima classe, que é a classe dos milhares. Aqui a gente tem a unidade de milhar, certo? Depois da unidade de milhar, a gente tem a centena de milhar, e depois a gente tem a gente tem a dezena de milhar, e depois a gente tem as centenas de milhar. Quando termina a classe do milhar, como foi falado no começo, nós temos a classe do milhão, certo? E aqui, ó, nós temos aqui representado por algarismos o valor que está sendo feito aqui, né, que está sendo calculado, que está sendo representado nesse ábaco, certo? Além do ábaco, dos algarismos, nós também temos o quadro valor de lugar, que é o mais conhecido e o mais usado por nós para fazer cálculos, né? Aqui no quadro valor de lugar, a gente já tem a separaçãozinha exata para cada número, certo? Essa é a mais conhecida. Então, eu não preciso me prolongar muito explicando sobre o quadro valor de lugar, não é? Então, gente, as atividades você vai encontrar, né, as suas tarefinhas, para que você possa aplicar o conhecimento dessa aula, dessa explicação de hoje, para que você possa praticar o que foi explicado hoje. Você vai encontrar nas páginas 25, 26 e 27 a sua atividade, tá bom? Se empenhe, não tenha paciência consigo mesmo, né? Porque esse é um conteúdo que a gente precisa de bastante atenção e raciocínio. Se você não tem problema em você, no primeiro momento, se enganar em algum valor, em alguma resposta, né? Se você se enganar com algum valor, você volta lá, corrige, faz novamente, até que você fique craque nesse assunto, certo? Porque o aprendizado é o momento da gente errar mesmo, até que a gente entenda como é que realmente funciona aquele assunto que a gente está estudando, tá bom? Então, se empenhe, né? As classes e as ordens são um conteúdo muito legal de estudar. Depois que você entende, você fica bastante ansioso para poder fazer novos cálculos, para poder estudar de novo. Então, te desejo um bom desempenho, uma boa aprendizagem, que essa aula possa ter sido bem proveitosa para você, tá? Então é isso, gente. Tchau!